Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33. E vamos ler com atenção esse capítulo. Êxodo, capítulo 33. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque, Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor havia dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte de Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta de sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como há de ser de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá.
destaquemos o verso 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, com gratidão, temor, reverência, nos colocamos juntos diante de Ti. Tão gratos, porque fomos reunidos por Ti mesmo e para Ti mesmo. Levanta os nossos olhos para que a ninguém mais vejamos, senão somente a Jesus. Abre a Tua palavra a nós. Bendito Consolador, te pedimos, que Tu mesmo que sopraste a palavra inspirada, possas interpretá-la aos nossos corações. Assim oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, em primeiro lugar, como já foi dito pelo irmão agora há pouco, com alegria que nos reunimos nesse tempo, separado há uns meses atrás e considerado aos pés do Senhor, para estarmos juntos com tantos irmãos que já conhecemos há tantos anos e outros que há pouco temos conhecido, reconhecendo que o Senhor tem realmente avançado entre os irmãos, as assembleias, as cidades, em particular que compõem aqui essa região do Paraná. O encargo do nosso coração para esses dias, ligado a esse versículo 18, é em particular nos colocarmos diante de nosso Senhor Jesus com uma única oração, essa descrita no verso 18. Porque talvez poucas fases da história da igreja nesses quase 2000 anos nós tenhamos tido necessidade de experimentar algo do que significa uma visão das glórias do Redentor, como nos dias atuais. Em muitos aspectos, nós estamos vivendo uma hora de clímax de tudo. Para todos os setores que olhamos, nós estamos num clímax. E sabemos por isso que certamente o dia do Senhor se aproxima. Quanto mais nós carecemos que essa realidade expressa nessa oração, esse rogo, essa súplica do verso 18 de Êxodo 33, seja uma súplica real, sincera, pois Deus conhece os nossos corações, feita então diante dele. Rogo-te que me mostres a tua glória. Talvez mais que nunca, irmãos, como falamos, estamos vivendo na urgência de termos uma visão renovada das glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus. Irmãos, há pessoas ensinando e falando a respeito de tudo. Há pessoas usando a Bíblia a seu bel prazer. Como carecemos que o Espírito Santo, por sua graça e sua soberania, esse mesmo que soprou as Escrituras, possa ser condescendente conosco e uma vez mais, antes que nosso Senhor Jesus volte, encontrar um lugar para o Filho, Ele que é o Espírito de Cristo, encontrar um lugar para o Filho no seio da igreja. A palavra de Deus tem sido usada de muitas maneiras. Para muitos não passa de um livro de história, para outros um livro de pesquisa profética, para outros um livro de ensinos morais. Me permitam a ênfase redundante. Talvez nunca tenhamos vivido um tempo em que careçamos tanto de uma visão renovada das glórias do nosso Senhor Jesus. Quando nosso Senhor caminhava com aqueles discípulos de Emaús, entre tantas coisas maravilhosas, daquele capítulo 24 de Lucas, que é chamado do capítulo das coisas abertas, porque ali nós temos um túmulo aberto, olhos abertos e céus abertos, no mesmo capítulo. Então, nesse lindo capítulo,
uma das lições mais relevantes é essa mesmo. Quando nosso Senhor caminhando com aqueles discípulos, Ele, que é a palavra viva, já havia realizado a sua obra consumada no Calvário, usando as Escrituras e falando delas para aqueles discípulos, mas ainda assim os seus olhos estavam fechados. Até que naquele momento, quando o Senhor condescende com eles a entrar na sua casa e partir o pão, quando partiam o pão, naquela refeição preparada para Ele, o Senhor assume uma posição de anfitrião, e se você observar o texto com cuidado, diz que o Senhor toma o pão, e quando Ele parte o pão, os olhos dos dois discípulos foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus. Eles eram discípulos do Senhor, mas não puderam reconhecê-lo nem na sua presença e nem na sua palavra. Irmãos, eu creio que em muitos sentidos, isso tem a ver com a hora que nós estamos vivendo como cristandade. Carecemos de uma visão de Cristo. Porque onde não há visão, o povo fica sem controle. Provérbios 29, 29 e 18. Então, nós gostaríamos de entrar nesse capítulo, hoje ainda. Não vamos usar essa reunião apenas como uma introdução. Nós já vamos entrar na primeira sessão. Nosso tempo será curto para tantos detalhes nesse riquíssimo capítulo. Mas primeiro, é claro, alguns minutos iniciais, nós desejamos fazer um esboço e dividir esse capítulo no que poderia, sem dúvida, ser as suas 4 sessões principais, as sessões que o compõem, e quais são as suas ênfases. Então eu gostaria que os irmãos voltassem seus olhos de novo para as Escrituras e vamos fazer uma divisão conforme as ênfases do texto que acabamos de ler. Observe que desde o versículo 1, Êxodo 33, até o versículo 6, uma sessão é bem definida. E eu gostaria de chamar essa sessão de um chamado para arrependimento. 6 versículos iniciais contém essa ênfase muito clara. Nós iremos, com a ajuda do Senhor daqui a pouco, entrarmos nessa primeira sessão. É um chamado para arrependimento. Sem nos delongarmos sobre esse assunto, lembre-se da carta de João, do Senhor Jesus através de João, às igrejas em Apocalipse 2 e 3. Das 7 igrejas, 5 delas recebem a advertência: arrepende-te. Sem dúvida alguma, irmãos, arrependimento é a porta de entrada para que nós nos tornemos capazes de receber de novo as comunicações espirituais do nosso Senhor Jesus. Revelação, se você quiser usar outra palavra. Se não tivermos um coração e um espírito de arrependimento, sondando os nossos caminhos, lembra-te, pois, de onde caístes. Logo, a primeira igreja, Éfeso, nós temos essa frase: arrepende-te e volta. Nós não poderemos ouvir a voz do Senhor. Por isso, 7 vezes, agora 7 vezes, nessa carta, às 7 igrejas, nós encontraremos a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não há como ser mais enfática essa ênfase da necessidade de nós, como povo do Senhor, ouvir aquele que é o nosso Senhor. Mas por que deixamos de ouvi-lo? Porque de alguma maneira o Espírito Santo não tem encontrado caminho nos nossos corações para falar conosco. Isso é responsabilidade de nenhum outro senão nós. Nós como indivíduos, nós como casais, nós como famílias e nós como igreja. É a nossa responsabilidade. Quando o sacerdote era ungido e quando o leproso era purificado, Levítico capítulo 14 e Levítico capítulo 8, então os irmãos observam que a sequência naquele processo era exatamente esse. Primeiro o sangue era aplicado, no caso do sumo sacerdote, no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Significando que a primeira coisa, o primeiro elemento, a primeira demanda do Senhor para o serviço a Ele, não são mãos que o servem, não são pés que andem nos seus caminhos, são ouvidos que o escutem. Porque nós podemos de alguma maneira colocar as mãos naquilo que o Senhor não está pondo suas mãos, ou pelo menos colocar nossas mãos precipitadamente, à frente até mesmo das mãos do Senhor.
Há um princípio muito importante, em Isaías capítulo 52, versículo 12, que diz assim, uma promessa do Senhor, tão aplicável para nossas vidas pessoais, familiares e congregacionais. Vós não saireis apressadamente, nos ajudando a tomar cuidado com temeridade, precipitação naquilo que concerne aos interesses do Senhor. Ou quem sabe até pragmatismo. Sabemos fazer, sabemos falar, sabemos reunir, sabemos louvar, sabemos pregar, sabemos adorar, sabemos tudo. Mesmo que o Senhor esteja do lado de fora da porta. Não há problema para nós. Era assim com Laodiceia. Então, nesse capítulo tão importante de Êxodo, nessa primeira sessão, chamado para arrependimento, esse princípio de Isaías 52 se torna mais ainda relevante. Isaías 52, 12. O Senhor, vós não saireis apressadamente, precipitação, temeridade, pragmatismo, quem sabe, e nem vos ireis fugindo, quem sabe omissão, diante das demandas do Senhor. Mas então o profeta continua assim, mas o Senhor irá adiante de vós, uma promessa tremenda, e ele completa, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então há algumas lições nesse versículo. Nós vamos ficar numa só, e temos que voltar para a divisão aqui do capítulo 33 de Êxodo. Irmãos, escutem com atenção. Deus nunca se tornará responsável de ser uma retaguarda de cuidado, de proteção, por aquilo que Ele mesmo não foi a vanguarda. Isso significa que a maior pergunta que nós temos que fazer no que concerne os interesses do Senhor é a pergunta descrita em Jeremias 2, duas vezes. Onde está o Senhor? Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor e continuaram fazendo as coisas como aprenderam a fazer. E nós lemos naquele capítulo o Senhor dizendo, deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Ainda no mesmo capítulo, em outras palavras, trocaram sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Ficai estupefatos, ó céus. Que nação há que tenha trocado seus deuses, ainda que não sejam deuses? Mas meu povo trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Por quê? Porque não perguntaram onde está o Senhor. Irmãos, sem dúvida, essa é a pergunta mais relevante dos nossos dias. Em nossa vida pessoal, irmãos, onde está o Senhor? Em nossa vida conjugal, onde está o Senhor? Em nossa vida congregacional, onde está o Senhor? Um chamado para arrependimento. Porque Deus não pode ser manipulado. Então Ele não vai se responsabilizar por aquilo que Ele mesmo não fez. Nunca será retaguarda do que Ele não é vanguarda. Então a primeira sessão, 6 versículos, um chamado para arrependimento. Daqui a pouco então, se o Senhor permitir, voltaremos a ela, e nós vamos ver que a ênfase nessa sessão são 6 versos apenas, em 3 versos, então é a metade do contexto. Em 3 versos nós vamos encontrar a expressão ligada aos atavios. O Senhor dizendo, tira teus atavios. E o povo de Israel tirou seus atavios, desde Horebe em diante. Tira os seus atavios para que eu saiba o que eu te hei de fazer. Então, muito claro, por isso precisamos fazer uma leitura cuidadosa das Escrituras, que nesses 6 primeiros versículos, essa questão dos atavios é muito enfática, já que aparece em 3 versículos. Então, pretendemos daqui a pouco buscar explorar isso, é claro, à luz de outros textos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. O que significariam esses atavios? O que nós temos que tratar em nossas vidas? Será que nós temos vestido atavios diante do Senhor? Será que temos reconhecido quais são? Será que temos entendido as demandas do Senhor ligada à questão do tira os teus atavios? Então, para completarmos já essa divisão do capítulo e então irmos à primeira sessão, vamos seguir. E vamos ver por que a primeira sessão é um chamado ao arrependimento, como já intitulamos essa primeira sessão. E por que há ênfase nos atavios?
Então nós vamos para a segunda sessão, olhe apenas para a sua Bíblia para efeito didático. Versos 7 a 11, que também já lemos. Qual é o fardo dessa segunda sessão? 7 a 11. Parece muito evidente que aqui há um fardo. E é um fardo pela presença de Deus. A presença de Deus antes era experimentada de alguma maneira no meio do arraial, entre o povo. Como? O livro de Êxodo é claro, o de Números ainda mais claro, que o povo foi guiado no deserto por uma coluna de nuvem de dia, e a mesma coluna, que tem a ver com a chamada Shekinah, glória de Deus, acompanhava aquele povo, cobrindo durante o dia e iluminando durante a noite. A coluna de nuvem, a coluna de fogo. A mesma coluna, não são duas colunas. De dia nuvem, de noite fogo. A Shekinah conduzindo o povo. Então, dos versos 7 a 11, esta Shekinah é a ênfase. Porque por causa da condição obstinada, rebelde, um coração endurecido, sem arrependimento, atavios, para resumir em uma palavra, queremos então voltar agora há pouco nisso, o povo de Deus perdeu a condição de ser receptáculo da presença de Deus. E essa história é muito séria e muito triste, porque a Shekinah era para eles. Aliás, irmão, não temos tempo para todos os detalhes, mas vou te dar o endereço. Êxodo 29. Se você ler os versos de 43 a 46, é uma passagem tocante. Êxodo 29, 43 a 46. O ponto que eu quero destacar ali é: o Senhor orientou a Moisés que aquele tabernáculo fosse colocado no meio do seu povo, para caminhar com eles, para que, por minha glória, eles sejam santificados. Como que nós somos santificados? Nós somos santificados pela revelação da glória do Senhor Jesus. Nada tem poder para nos santificar, a não ser a visão da glória da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Se nós achamos que santificação, irmão, é uma questão comportamental, fazer ou não fazer, praticar ou não praticar, nós estamos enganados. Essas questões são consequências dessa visão renovada, diariamente renovada, das belezas, doçura, riqueza, glórias do nosso amado Senhor Jesus. Isso é santificação. E desde o Velho Testamento, esse princípio está lá embutido. Êxodo 29, nos versículos que eu já citei. Para que por minha glória eles sejam santificados. Que lindo versículo, que linda expressão. Então é isso que o Senhor buscava no meio do seu povo. Mas o que aconteceu? Deus foi posto para fora. Por quê? O capítulo que antecede o 33 de Êxodo é o 32. Novidade, né? E o capítulo 32 fala sobre o bezerro de ouro. O povo levantou esse ídolo por causa da sua busca equivocada de uma relação com o Deus da glória. Moisés vai para o monte. Se você ler o texto com cuidado, o contexto aí, 31, 32, você vai ver que no 39º dia eles levantaram o bezerro de ouro. O que você acha? Um dia a mais. Mas também Saul foi repreendido por Samuel por causa de um dia, quando ele fez um serviço que ele não deveria fazer, porque ele não era sacerdote. 39º dia, Moisés no monte, e o povo levanta um bezerro no deserto. Eis os teus deuses que te tiraram do Egito. Nas palavras de Jeremias, meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então, Moisés desce do monte, conhecemos o contexto, vê toda aquela algazarra, aquela festa carnal, aquela idolatria, executa aquele juízo, quebra aquelas tábuas, faz uma convocação: todo aquele que é do Senhor, venha a mim. Interessante esse chamado de Moisés, já que ele é uma figura de Cristo. Todo aquele que é do Senhor, venha a mim. Então é dito, se ajuntaram a ele apenas uma porção, uma tribo, os filhos de Levi. Então, acompanhe a história, irmão, e veja a gravidade disso. Então a tribo de Levi é colocada no lugar de todo o povo. Mas essa nunca foi a intenção de Deus. Como sabemos? Temos que ler o livro de Êxodo todo.
E aí lá no capítulo 19, versos de 4 a 6, nós vamos ver o Senhor dizendo para o povo isso. Vocês sabem o que eu fiz aos egípcios, como eu desci com asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, sereis, todos vós, não só a tribo de Levi, sereis a minha propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso é desejo do Senhor. Então, quando a tribo de Levi é posicionada no lugar de todo o povo, esse não é o desejo do Senhor. Digamos que essa foi uma porta lateral. O povo perdeu o seu privilégio. E perdeu por responsabilidade própria. Porque trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. E esse é o Êxodo 32, o bezerro de ouro. Então, esse é o contexto do que nós iremos estudar. Esse precioso capítulo 33. Então, voltando lá onde estávamos. O povo tinha essa glória. Coluna de nuvem, coluna de fogo. Mas agora o povo perdeu essa glória. Então, o que Moisés faz? Amados irmãos e irmãs, se há algo que Moisés não podia suportar, era a perda da glória de Deus. Moisés já havia sido treinado 40 anos antes do povo, no deserto, sozinho. Aquele que era rei, podemos assim dizer, um príncipe no Egito, se tornou um pastor no deserto, caminho do quebrantamento. E o Senhor trabalhou o coração de Moisés de tal forma que o príncipe se tornou pastor e conheceu a Deus no deserto, 40 anos, sendo depurado pelo Senhor. E depois, outra jornada de 40 anos, agora uma jornada coletiva, junto com o povo no deserto. Moisés não poderia perder a glória de Deus. Isso para Moisés é insuportável. Então o que ele fez? Ora, Moisés costumava tomar a sua tenda e armá-la para si, não para o povo, armá-la para si. Veja o texto, 7 a 11. Bem longe, fora do arraial. Claro que esse versículo tem uma solene advertência. O povo não estava em condições de partilhar, de compartilhar, usando uma palavra ainda mais adequada, da glória de Deus, por causa do assunto do capítulo 32, a sua idolatria, os seus atavios em particular. Porque o Senhor disse, tira esses atavios. Então, queridos irmãos, ênfase da segunda sessão, versos 7 a 11, um fardo, uma carga de Moisés, pela presença de Deus. Essa é a segunda sessão. E o Senhor permitir, amanhã trataremos dela, com alguns detalhes mais. E estejamos diante do Senhor, para que Ele possa encontrar caminho para falar conosco nesse tema. E Ele encontre nesses dias irmãos, irmãs, casais, servos, servas, que tenham uma ânsia pela presença do Senhor. Não é ânsia exatamente por reuniões, não é ânsia por conferências, mas uma ânsia pela presença do Senhor. Seja em nossas vidas pessoais, seja em nossa vida congregacional. Aquela promessa bendita, maravilhosa e tão pouco enfatizada de modo geral, infelizmente temos que dizer isso, no nosso cristianismo atual. 1 Coríntios 14, versos 23 a 25. Quando nosso Senhor disse que iria se reunir com o seu povo de tal maneira que se entrasse entre eles um incrédulo, se entrasse entre eles um indouto, ele seria por todos convencido, ele seria por todos julgado, as intenções, os motivos, pensamentos do coração dele seriam manifestados. E mais, ele se prostrará e adorará a Deus, dizendo, Deus está de fato no meio de vós. Irmãos, me permitam, apenas como um partilhar de uma carga pessoal, há alguns anos, esse versículo tem moído o coração de alguns de nós. Será que nosso viver congregacional reflete a presença de Deus? Não apenas os ensinos do Senhor. Quão importantes são os ensinos, irmãos?
Se nós fizermos uma dicotomia entre doutrina e vida, nós já perdemos o rumo, espiritualmente falando. As palavras do Senhor são espírito e são vida. Suas doutrinas são vida. Mas por causa da nossa condição tão inadequada, nós podemos nos agarrar às doutrinas e perdermos a vida. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Escrituras, vida. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida. E são elas sim que testificam de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Ir às Escrituras, mas não ir ao Senhor, é possível? É possível. Os fariseus faziam isso. Então, queridos irmãos, um fardo, uma carga pela presença do Senhor. Como nós carecemos. E aí está para nós Moisés, tomando a sua barraca, coloquemos assim, e armando a sua barraca longe, bem longe, fora do arraial. Mas não apenas fazendo isso é negativo, digamos assim, mas algo acontecia lá. Aquela Shekinah que antes estava aqui no arraial, agora não mais, por causa dos atavios, porque o Senhor não encontrava mais lugar ali, mas essa glória agora estava lá. E tinha o Senhor comunhão com Moisés, face a face, como um homem fala com seu amigo. Ah, queridos irmãos, como nós temos carecido de recuperar nosso vigor espiritual pela nossa relação com nosso Senhor Jesus, tanto como indivíduos, cristãos, como congregação. Senhor, tenha misericórdia de nós, e que nós tenhamos no nosso coração este fardo. Guarde isso. Um fardo pela presença de Deus. Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Você entende o que Moisés está dizendo aí, não entende? Senhor, eu não quero saber de anjo nenhum. Esse anjo pode ser o teu serafim, o teu mais poderoso. Enviarei o meu anjo, disse o Senhor. E parece que Moisés nem escutou o que o Senhor disse. Porque ele fala assim, eu quero saber quem que o Senhor vai enviar. Como que dizendo, quero anjo nenhum. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar, com nenhum anjo. E tem mais, o Senhor prometeu a Moisés que esse anjo levaria-os à terra de Canaã, terra da promessa, terra que mana leite e mel. Enviarei o meu anjo, despojarei cananeus, jebuseus, ferezeus, heteus, e levarei para vocês na terra que mana leite e mel. O que mais que eles queriam? Não era essa a promessa do Senhor? Por que não podia se contentar com o anjo? Se o Senhor disse que o anjo faria isso? Amados irmãos, não é impressionante? Porque o coração de Moisés nunca se contentaria em ter a herança, o deleite, a proteção com esse anjo à frente, o anjo que guerreia à frente deles, o anjo que lidera, o anjo que protege, conduzindo até a terra que mana leite e mel, que fala de herança, que fala de deleite, mas sem o Senhor. Então Moisés disse, não nos faça subir deste lugar se a tua presença não irá conosco. Que o Senhor tenha então misericórdia de nós, porque nós vivemos dias, amados irmãos, em que nós não suportaremos, se nosso Senhor tardar, nós sucumbiremos, como igreja, no nosso testemunho, em nossas vidas, nos interesses do Senhor, se não tivermos uma relação estreita com o nosso Senhor Jesus, tanto como indivíduos, como assembleias. Então, a segunda sessão, um fardo, está muito claro esse fardo na vida de Moisés, e na sua tenda, e no seu fora do arraial, um fardo pela presença do Senhor. Agora vamos só nominar as duas outras sessões, e voltamos para a primeira, no tempo que tivermos. Terceira sessão, confira aí na sua Bíblia, verso 12 a 17. Há um subtítulo na Bíblia, em algumas versões, que está colocado logo após o verso 17. Infelizmente está mal colocado, você sabe que esses subtítulos não são inspirados, então realmente não tem tanta importância isso para nós. Porque ele deveria ter sido colocado depois do versículo 17, não antes. Então no verso 12 até o 17 é uma sessão muito clara,
porque é a súplica de Moisés. E o Senhor respondendo a ele no verso 17: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aqui termina essa sessão, de 12 a 17. Então aí entra uma terceira sessão, porque Moisés vai dar um passo mais. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Aí vamos nessa quarta sessão aí, verso 18 até o verso 23. E vamos nominá-las assim: terceira sessão, 12 a 17, uma súplica pelo andar de Deus entre o seu povo. Então vamos rememorar as sessões. Um chamado para arrependimento, primeira sessão. Um fardo pela presença de Deus. Uma súplica pelo andar de Deus com eles e entre eles. Ande conosco, não me faça subir, não nos faça subir desse lugar, se não andares conosco. Então uma súplica pelo andar de Deus com eles e entre eles. E que linda sessão é essa, quanta aplicação. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Noé andava com Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. É uma oração para andar com Deus no seu caminho. Então essa ênfase da terceira sessão. Uma súplica pelo andar de Deus com eles e entre eles. E a última sessão, mais uma súplica. Está muito claro, se você olhar o verso 13, rogo-te, no meio do verso, que me faça saber neste momento o teu caminho. E verso 18, rogo-te que me mostres a tua glória. 2 rogos, 2 súplicas. Então, terceira sessão, uma súplica pelo andar de Deus entre eles. E a quarta sessão, uma súplica por uma visão da glória de Deus. Nós vamos observar o progresso, chamado para arrependimento, fardo pela presença de Deus, súplica pelo andar de Deus com eles e entre eles, e uma súplica final pela glória de Deus. Que a glória de Deus seja vista. Que lindo capítulo. Vamos voltar então à primeira sessão no tempo que ainda temos, para colocarmos algumas coisas iniciais então. Versos 1 a 6. Duas coisas importantes já colocamos. Primeiro, se nós não achamos, queridos irmãos e irmãs, que a Bíblia é um livro de história apenas, então nós podíamos jogar 39 livros fora e ficarmos só com 27, só com o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento vai nos dizer que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e parece que tudo na Bíblia significa tudo mesmo. E também, isso, Romanos 15, e também Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai dizer que aquelas coisas que sucederam ao povo de Israel, 1 Coríntios 10, sucederam para advertência nossa. Ele vai frisar assim, de nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10. Então, tanto Romanos 15 quanto 1 Coríntios 10 vão nos assegurar que Deus não é um contador de histórias, mas que no Velho Testamento os princípios espirituais da relação de Deus com seu povo estão todos ali embutidos. Na vida de Jó, Abraão, Daniel, Davi, Moisés e os tratos de Deus com todos eles. Em toda tipologia, em toda biografia e em toda a história. Então, Canaã, mencionada aqui na primeira sessão, Êxodo 33. Terra que manda leite e mel. O que isso significa? Apenas uma terra para a qual o povo iria, porque lá nasceria o Messias? Será que há alguma tipologia bíblica clara? Irmãos, nos parece muito evidente. Cada símbolo, cada tipo que foi dado, ligado à caminhada do povo de Deus no deserto, foi um tipo transitório, podemos assim dizer. O sangue do cordeiro no Egito era um tipo do sangue de Cristo, não temos dúvida, porque o autor de Hebreus interpreta isso. A carne que foi comida
pelos judeus naquela ocasião também era uma figura de Cristo, nós também não temos dúvida. O maná que desceu do céu, nosso Senhor interpreta, dizendo que ele é o verdadeiro pão do céu, e que aquele era um tipo dele. Todos esses tipos, digamos assim, eram como que transitórios. O sangue lá para a libertação, o comer a carne, o maná, a água da rocha, a própria rocha. De novo, 1 Coríntios 10 diz que o povo, havia uma pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era Cristo. São palavras de Paulo em 1 Coríntios 10, né? Agora, quando nós olhamos para a terra de Canaã, nós não temos a mesma situação. Quando nós olhamos para a terra de Canaã, nós estamos falando de destino. Estamos falando de fim de jornada, em certo sentido. Porque ali eles teriam o templo estabelecido definitivamente, ali eles teriam o rei, eles teriam o reino, não é? O Reino Unido de Israel, na pessoa de Davi. Então ali Deus colocaria seu nome, sua vontade, sua glória, expressa pelo templo, tabernáculo e templo, posteriormente. Então, Canaã, podemos dizer assim, é um tipo da plenitude de Cristo. Não apenas um tipo de Cristo, mas um tipo da plenitude. Então, quando nós lemos em Êxodo 33, que o Senhor iria enviá-los para uma terra que mana leite e mel, o Senhor está falando de plenitude. Então nós vamos ouvir Paulo dizer assim em Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A plena varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Então, o foco, o alvo era Canaã, terra que mana leite e mel, enfatizado aí nessa sessão. Tipologicamente falando, plenitude de Cristo. Já citamos também nessa primeira sessão, só para conferirmos de novo, que o Senhor prometeu o anjo, olha no versículo 2. Algumas traduções trazem esse anjo com A maiúsculo, como que sugerindo uma teofania. Não vamos especular sobre isso não vamos entrar em detalhes. Há divergência entre os estudiosos, os eruditos. Se esse anjo era ou não era uma cristofania, uma teofania, na verdade isso pouco nos importa agora. O que importa é que isso não satisfez Moisés. Esse anjo iria conduzi-los, como já falamos, esse anjo iria protegê-los de todos esses inimigos que são citados aí. Eles iriam ser conduzidos finalmente para a terra, ter herança na terra, terra que mana leite e mel, ter deleite na terra, mas isso não contentou Moisés. Agora, como seria possível, então, que Deus caminhasse com esse povo? Um problema grave foi criado. Se por um lado Moisés não vai sair dali sem a presença de Deus, sabemos, porque já lemos o texto posterior, não será suficiente para Moisés, esse anjo que iria à frente deles, mas então um problema sério foi criado. Porque por outro lado, Deus também não pode caminhar no meio desse povo. Então aí nós chegamos no foco da primeira sessão, os atavios. Então vamos ler esses versículos e vamos buscar um pouco de ajuda em alguns textos com relação a esse assunto. De novo, capítulo 33, verso 4. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Não nos parece claro nesse versículo se o povo não vestiu os atavios de livre vontade, porque alguns deles de alguma maneira já possam ter tido nos seus corações um espírito de arrependimento, porque é dito aí, pôs-se a prantear, não é? Mas ao mesmo tempo, no verso 5, está escrito assim: porquanto o Senhor havia dito a Moisés. Então houve uma ordem do Senhor. Parece sugerir o texto, mais acuradamente, que o povo não tirou esses atavios de livre vontade, mas que o povo tirou esses atavios porque o Senhor havia dito a Moisés: tira, pois, de ti os teus atavios. Então vamos ler o versículo. Dize aos filhos de Israel, verso 5, o Senhor dizendo a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de vós, te consumirei. Mas então, graças ao Senhor e à sua misericórdia, há um caminho aqui. Ele vai dizer: tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer.
Então já temos aí a ênfase nos atavios no verso 4, nos atavios no verso 5 e de novo os atavios no versículo 6. Quando vai dizer então que, final do verso 6, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte de Horebe em diante. Apenas para uma ajuda, irmãos, das Escrituras, qual é o significado mais estrito, exato dessa palavra atavios? Vamos buscar um outro texto, em que há a mesma palavra hebraica, traduzida então pelo autor, pelo tradutor da versão que estamos usando. A maioria de nós vai ter essa palavra aí que vai ser citada, por um outro termo que vai nos ajudar. Então abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, veja que interessante. O que diz Ezequiel, capítulo 7, verso 20. A mesma palavra aqui é traduzida assim: de tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e os seus ídolos detestáveis. Tão interessante esse versículo, porque retrata exatamente o que aconteceu em Êxodo 32, quando eles fabricaram um bezerro de ouro. Só que é claro que não tem relação com Êxodo 32. Tem relação posterior com Ezequiel profetizando ao povo que estava de novo em idolatria. Ezequiel foi um profeta do cativeiro, né? Mas olha a palavra traduzida nessa versão revista e atualizada. Você pode ter outras palavras aí, talvez você tenha a palavra ornamentos, algumas versões aqui. A versão que estou lendo traduz por preciosas joias ou ornamentos. Ezequiel 7:20. E é a mesma palavra usada para atavios em Êxodo 33. Ou seja, do contexto do capítulo 32, o bezerro de ouro, parece que fica muito claro que aquilo que o povo estava usando eram adornos do Egito. Claro, é dito até mesmo quando eles saíram do Egito, no capítulo 12, 13, quando eles são libertos pelo sangue do Cordeiro, que eles despojaram os egípcios. Então esses atavios, esses ornamentos, essas preciosas joias, para usar a linguagem de Ezequiel, elas foram usadas para um culto idólatra a esse bezerro de ouro. Então o Senhor repreendeu o povo por causa dessas preciosas joias, mas interessante que nós sabemos que aquelas dádivas que eles receberam dos egípcios quando saíram do Egito, foram usadas posteriormente para a construção do tabernáculo. Muito interessante. E é claro que teria que ser assim, porque todos os bens que eles tinham estavam no Egito. Eles ficaram cativos no Egito 400 anos. Eles não tinham nada que não fosse do Egito. Então, quando eles saíram do Egito, eles saíram com algumas coisas e os egípcios ofereceram a eles muitas coisas. O texto de Êxodo registra: despojaram, essa é a palavra, os egípcios. E esse despojo de ouro, prata, cobre, pedras preciosas, foram usadas para a construção do tabernáculo. Mas em Êxodo 32, não. Essas preciosas joias foram usadas para esse culto idólatra. Então o Senhor disse: tira essas tuas joias preciosas, tira os teus atavios, para que eu te saiba o que hei de fazer. Então, irmãos, vamos buscar alguma ajuda sobre esse assunto dos atavios. Essa sessão de Êxodo 32, de 1 a 6, acho que seria importante nós abrirmos um texto do discurso de Estevão, em Atos capítulo 7, onde ele vai falar dessa ocasião do bezerro de ouro, para sermos ajudados nessa mesma passagem. Atos capítulo 7. Verso 38. Esse longo e precioso discurso de Estevão, pelo qual ele foi apedrejado, quando falava sobre a casa de Deus. Êxodo 7:38, diz assim: a este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Sinai, e com os nossos pais, o qual, Moisés então, recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Vamos fazer uma pequena observação aqui. Moisés recebeu palavras vivas. Guarda essa frase aí.
Mas qual era o problema? O problema é que não havia uma assembleia viva para receber as palavras vivas. Um pregador do século passado, certa vez, disse assim: nunca será suficiente que um pregador esteja ministrando a palavra viva do Senhor na unção do Senhor. Uma palavra viva requer uma assembleia viva. Será que ele quis dizer com isso? Quando a palavra do Senhor, amados irmãos, é compartilhada em qualquer nível, pode ser numa reunião de grupo em casas. Quando a palavra de Deus em qualquer nível é compartilhada, nós temos a responsabilidade de sermos uma assembleia viva para receber as palavras vivas. Do contrário, essas palavras vivas não terão nenhum resultado nos nossos corações. O exemplo está aí diante de nós. Moisés recebeu palavras vivas para transmitir a eles. E nós vemos o que aconteceu aí. Desde a saída do Egito, culminando com o bezerro de ouro. Já que ele é uma culminação mesmo. Porque antes passaram por Mara, os irmãos conhecem muito bem a situação, e murmuraram, né? E pediram carne em Êxodo 16, e o Senhor concedeu na fraqueza do desejo deles, né? E lidando com esse povo obstinado, murmurante, até que o clímax foi o bezerro de ouro, em Êxodo 32. Então Moisés recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Note, Atos 7:39. Antes o repeliram e nos seus corações voltaram para o Egito. Essa também é uma frase solene, de muita advertência para nós. Se nós já pertencemos ao Senhor, pela graça do Senhor, dificilmente nós encontraremos de novo no mundo o nosso ambiente. Dificilmente. Pela graça do Senhor. Mas o problema é que em nossos corações nós podemos voltar para o Egito. Mesmo que não voltemos a esse ambiente do mundo. E foi exatamente o que aconteceu naquela geração, naquele momento do bezerro de ouro. Não voltaram para o Egito. Aliás, o Senhor mais tarde falou pela boca de Oséias, lá no capítulo 11, não voltarão para o Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Agora, irmãos, quando estivermos concluindo a palavra de hoje, daqui mais alguns minutos, nós vamos ver com que doçura, beleza, misericórdia, o Senhor vai tratar esse assunto dos atavios desse povo. Ele poderia ter agido de uma maneira tão diferente, irmãos. Aliás, já tinha sido dito a Moisés no capítulo anterior. Parafraseando o que Deus disse a Moisés, ele disse assim: Moisés, afasta-te, porque a minha ira vai cair sobre esse povo, já, e eu vou destruí-los, chega, e eu farei de ti uma grande nação. Uma prova profunda ao coração de Moisés. E nós sabemos que Moisés não aceitou, mas ele se colocou na brecha e intercedeu pelo povo, dizendo: considera, essa nação é o teu povo. E que dirão os egípcios? Que o nosso Deus é um fraco, porque tirou-os da terra do Egito, mas não pôde conduzi-los à terra da promessa, deixou-os no meio do caminho, não é? Então, nos seus corações voltaram. Acho que isso então começa a clarear para nós esse assunto dos atavios. O que seriam esses atavios? O que será que há entre a face do Senhor e a nossa? O que será que há em nós de adornos do Egito? Quem sabe na nossa conversação? Quem sabe nos nossos costumes? Quem sabe nas nossas amizades? Quem sabe nos ambientes que frequentamos? Quem sabe naqueles livros que nós lemos? Sabe, irmão, nós conhecemos alguns cristãos que começaram a ler um romance após outro, deixando de ler coisas melhores, livros espirituais. E lendo um romance depois de outro romance, eles também encontraram um romance. Nós somos aquilo do que nos alimentamos. Tira, pois, de ti os teus atavios. Conversações, costumes, ambientes, amizades.
as coisas a que damos prioridades. As lícitas são mais sutis do que as ilícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E a terceira vez, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Atavios. Mais do que nunca, queridos irmãos, é hora de nós, como igreja do Senhor, tratarmos 3 temas gerais. Por favor, medite sobre isso, aos pés do Senhor, antes que venha o grande dia do Senhor. E esses 3 temas são: primeiro, coração dividido; segundo, relacionamentos inadequados. Relacionamentos inadequados. E terceiro, conversações e costumes. Se nós não tratarmos essas coisas antes do dia do Senhor, que expectativa nós temos diante do Senhor? Eu não sei como você entende 1 Coríntios 2, e também não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, respeite seu entendimento. Mas João, em 1 Coríntios 2, em 1 João, primeira epístola de João, 1 João 2,28, ele vai dizer assim: para que dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se João falou isso, é porque há uma possibilidade, senão por que ele teria dito? No grande e glorioso dia do Senhor, nos afastarmos envergonhados. Por que será? Será que é porque o Senhor não foi nosso prazer? Será que é porque nosso coração estava tão dividido? Será que é porque convivemos com irmãos 10, 20, 30, 40 anos e não tratamos os assuntos de relacionamentos inadequados? Relacionamentos inadequados, coração dividido, conversações e costumes, são coisas para serem tratadas já, antes que venha o dia do Senhor. Nosso Senhor nos ensinou isso tão claramente, queridos irmãos. Nós podemos estar tropeçando tanto nesse assunto como igreja, e aí nós nos reunimos e a presença do Senhor não é doce, não é clara. A adoração não é em espírito e em verdade. Não há vigor espiritual, não há frescor espiritual. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não é mecanicamente, rotineiramente. Atavios. Então, o texto de Estevão continua assim, verso 40. Disseram a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu a ele. Esse é o contexto de Êxodo 32. Então, pecados habituais, vamos chamar assim, pecados habituais, aquelas coisas que quem sabe já cansamos de pedir perdão ao Senhor, quem sabe mais de uma vez por dia no mesmo assunto. Isso se chama pecado habitual, pecados habituais, relacionamentos inadequados, nunca consertamos, e coração dividido. Esses 3 temas são de urgência, irmãos. Não apenas para o dia do Senhor, para que nós tenhamos vidas frescas diante do Senhor. E que tenhamos assembleias vivas diante do Senhor. Ainda há algo que eu gostaria de colocar antes de encerrarmos. Essa doçura do trato do Senhor com os atavios. Irmãos, não há nada de doce aos olhos do Senhor nesses atavios. Esses atavios são abomináveis ao Senhor. Por isso ele diz: tira de ti esses atavios. Agora, a maneira do Senhor tratar é tão maravilhosa, que só poderia provir dele mesmo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Miqueias agora, no capítulo 6. Vamos ler os 6 primeiros versículos e partilharmos alguma coisa rapidamente sobre eles. Miqueias, capítulo 6. Ouvi agora o que diz o Senhor. Preste atenção. Levanta-te,
defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, e agora olha essa expressão, a controvérsia do Senhor. Algumas traduções usam a expressão, a demanda do Senhor. Demanda. E vós, duráveis fundamentos da terra, porque, novamente, o Senhor tem controvérsia com o seu povo, ou tem demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Agora escute, vamos extrair rapidamente algumas lições desses versos 3 a 5, a 6, particularmente 3 a 5. E olhe como o Senhor está tratando agora no tempo de Miqueias. Então, claro, estamos fazendo uma analogia de tempo aí, do trato com o povo através de Moisés e no trato com o mesmo povo através de Miqueias. O Senhor tinha controvérsia com o seu povo no caso do bezerro de ouro. E essa controvérsia está muito evidente. O bezerro de ouro, os atavios e a perda da presença do Senhor. Tira então de ti os teus atavios. A controvérsia no tempo de Miqueias, a mesma história. Agora, como o Senhor tratou esse assunto da controvérsia que tinha com o seu povo na linguagem de Miqueias? Olha aí, verso 3, tão lindo, irmão, olhe com atenção para a sua Bíblia. Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Sabe o que essas frases nos lembram? Acho que não teremos tempo, certamente não teremos tempo hoje para isso, quem sabe amanhã. As palavras do capítulo que já citamos de Jeremias, o capítulo 2. Um capítulo de uma linguagem de noivo para noiva promíscua. Uma noiva que abandonou o seu noivo, trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, já citamos. E o Senhor vai dizer assim, eu lembro de você no deserto, eu lembro da tua afeição quando eras jovem, eu lembro quando você me seguia pelo caminho. Ora, irmãos, como os nossos corações podem não se comover com essas palavras? Nosso Senhor poderia, com todo o direito, agir de uma maneira tão diferente dessa, mas por que Ele age assim? Por que Ele fala com essa linguagem de noivo, numa hora dessa? Porque o Senhor vai dizer explicitamente a Laodiceia, que quando nós olhamos para essa igreja, até trememos. O Senhor vai dizer para Laodiceia assim, eu repreendo e disciplino quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E mais, Ele vai dizer, se você abrir a porta, eu vou entrar. Estou aqui como que ansioso. E eu vou cear com vocês e vocês comigo. Por que o Senhor usa essa linguagem? Só há uma explicação. E vamos usar para a explicação uma frase do Evangelho de João, capítulo 1, quando o nascimento de João Batista é anunciado. E Zacarias ficou mudo, você conhece a história, e depois ele vai adorar o Senhor em função do nascimento de João Batista. E sabe o que ele diz? Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. Não há outra explicação. Porque o Senhor está tratando com idolatrias, corações divididos, pecados, culto espúrio, trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então essas perguntas são tão maravilhosas, irmãos. Vamos ler de novo e seguir. Que te tenho feito? Sabe onde está a resposta? Nós vamos ver no verso seguinte. Por isso esse texto é tão comovente, é tão lindo. E a segunda pergunta, em que eu te enfadei? Vocês estão cansados de mim? No que eu tenho cansado vocês? No que eu tenho sido pesado para vocês? No que eu tenho sido um incômodo na vida de vocês? No que eu tenho atrapalhado os planos de vocês? Mas sabe como o Senhor chama a memória deles? Ainda de uma maneira linda, na mesma ênfase. Olhe, verso 4. Pois eu te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi.
Não é maravilhoso? Se aqueles adornos certamente são uma figura, são adornos do Egito, certamente são uma figura dos adornos do mundo, coisas que carregamos em nossos corações, seja pecados habituais, sejam relacionamentos inadequados, seja coração dividido, seja no nível de amizade, de relacionamentos, de tudo que já citamos, né? Conversações, costumes, entretenimentos, seja lá o que for, atavios. Então o Senhor trata esse povo assim: com que eu tenho enfadado vocês? Aí ele vai responder as perguntas que ele mesmo fez. Ele vai dizer: eu remi vocês. E agora ele está chamando a atenção para essa ocasião de Moisés aí mesmo, que nós já citamos, Êxodo 19. Eu entrei lá com asas de águia, lá no Egito, na casa da servidão. Eu estendi meu braço. Eu coloquei vocês sobre as minhas asas e vos cheguei a mim. Esses pronomes pessoais lá, me e mim, naquele texto de Êxodo 19, são marcantes. Eu vos levei, eu vos cheguei a mim. Se ouvirdes a minha voz, sereis a minha nação particular, porque toda a terra é minha, vós me sereis um reino de sacerdote, uma nação santa. Esse possessivo em todo o tempo. Por quê? Deus zeloso Ele é. Capítulo 34 de Êxodo seguinte, que talvez na última sessão nós estudemos um pouco dele. A resposta de Deus a Moisés: rogo-te, me mostra a tua glória, não está no capítulo 33, está no capítulo 34. Ali que o Senhor mostrou a Moisés sua glória. E um dos aspectos ali é: Deus ciumento Ele é. Deus zeloso Ele é. Que maravilha. Êxodo 34, 14. Deus zeloso. Então, eu te remi, primeiro. Verso 4, já estamos concluindo. Observe aí. Eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, e eu te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. É lá onde estamos, em Êxodo 33. Seguindo agora, verso 5 de Miqueias 6. Preste atenção. Povo meu, lembra-te. Se o Senhor tinha controvérsia com eles, irmãos, e basicamente pelo mesmo motivo de Moisés: idolatria. Deixaram o Senhor, na época de Miqueias. Então o coração do Senhor é o mesmo que foi externado lá também para Moisés, quando ele disse: tira os atavios para que eu saiba o que eu te hei de fazer. E nós sabemos, já lemos aquele capítulo tão lindo, onde a presença do Senhor simplesmente não vai embora, como que não querendo sair, fica lá na tenda de Moisés. E aí todo aquele que de alguma maneira se arrependesse, isso é assunto para a próxima sessão, amanhã, ele iria lá na tenda de Moisés. Que maravilha! Ele não poderia ficar no arraial. O arraial não era um lugar adequado mais. O arraial estava promíscuo, mas havia um lugar na tenda de Moisés, onde eles poderiam ter comunhão, de alguma maneira. Porque é dito que eles viam a glória de Deus na face de Moisés. E quando Moisés falava com eles, falava com face descoberta. E quando Moisés terminava a fala do Senhor, Moisés cobria sua face, para que não atentasse na terminação daquele que desvanecia. Nas palavras de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3. Uma linda figura, um lindo quadro, que amanhã vamos ver alguns detalhes mais. Então, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão. Nós tínhamos que ter muito tempo aqui, não temos, mas faça a sua pesquisa. Números 23 e 24. O Senhor quer que nessa controvérsia, nessa demanda, e lembre-se, nós estamos fazendo analogia com o texto de Êxodo, a mesma demanda, a mesma controvérsia, os atavios, e o Senhor falando da mesma maneira, cheio de gentileza, de amor devoto, de um amante, com A maiúsculo, celestial, bendito, santo, que tem aliança com o seu povo e que não nega essa aliança. Então, a mesma ênfase nos dias de Miqueias. Então olha como o Senhor quer recuperar esse povo, irmãos, que linda linguagem. Ele diz assim: lembra-te. É assim que o Senhor nos recupera. Lembra-te de onde eu te tirei. Lembra-te, eu te remi. Já lemos no verso 3. Mas então agora tem duas situações que ele cita aí. Primeira, Balaque e Balaão. Lembra-te. O que o Senhor quer que o seu povo lembre sobre Balaque e Balaão? Sabe o que ele quer que o seu povo lembre? Primeira profecia de Balaão, Números 23, verso 9.
do alto das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. É um povo que habita só, e não será contado entre as nações. Sabe, o Senhor quer que eles lembrem? Que eles são um povo separado. Um povo não contado entre os povos, entre as nações. Santificado. Trazido para a relação particular com Ele mesmo. Eis que é um povo que habita só, separado e abençoado. Segunda coisa, verso 19, só citando, de Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está dizendo, lembre-se da minha promessa. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Irmão, se isso não nos chamar ao arrependimento, a pergunta é, o que vai nos chamar? O que mais? Com que te enfadei? Que te fiz eu? Eu te remi e te enviei Moisés, Arão e Miriam. E lembra-te de Balaque e do que respondeu Balaão. Povo santo e separado que habita só. Deus não é homem para que minta, sua promessa. Não viu iniquidade em Jacó. Verso 21 de Números 23. Não viu iniquidade em Jacó, um povo purificado. E olha que o povo estava numa bagunça danada ali. Mas o Senhor está olhando, baseado na sua aliança. E sua aliança foi baseada no sangue do Cordeiro. Então ele disse, não viu iniquidade em Jacó. O que mais o Senhor quer que eles se lembrem? Números 24, verso 5. Que verso! Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. O Senhor quer que eles se lembrem. Que na avaliação do Senhor, as tendas deles são o seu lugar de prazer. Que boas são as tuas tendas, Jacó. Que boas são tuas moradas, Israel. E por último, Números 24, 17. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro de Israel. Ele está lembrando esse povo que eles foram separados por ele para constituírem-se no seu reino. Então olha o que o Senhor lembra nesse versículo de Miqueias. Pede a eles que se lembrem nos dias de Balaque e Balaão, que eles eram separados, benditos, tinham uma promessa, eram purificados, eram um lugar da habitação de Deus e tinham um chamado para o reino. E por último então, para concluirmos por hoje, no verso de Miqueias continua, verso 5, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Se fosse ler isso, né? Assunto para mais 2 mensagens, porque você vai ter que ler Josué 3, 4 e 5, para ver o que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Resumindo, o Senhor pediu para eles se lembrarem da circuncisão, pediu para eles se lembrarem da celebração da Páscoa, porque celebraram a Páscoa, depois de muito tempo, sem essa celebração, até que chegassem ali. E terceiro, comeram das novidades da terra de Canaã, porque o maná cessou quando eles entraram em Canaã. Então, pelo menos essas 3 coisas o Senhor queria que eles lembrassem. Lembrassem que eles foram circuncidados em Gilgal. Gilgal significa despojamento. Quando eles estiveram com aquelas facas de pedra, de pederneira, eles foram circuncidados. Separação da carne, digamos assim. Paulo interpreta a circuncisão em Romanos 2, falando que a circuncisão era uma figura da verdadeira circuncisão do coração, que não é feita na carne, mas é feita no coração, pelo Espírito, e cujo louvor procede de Deus. Romanos capítulo 2. Então, lembra-te, circuncisão, despojamento, Gilgal, Páscoa, e comeram das novidades da terra, que mana leite e mel, porque o maná cessou. Assim o Senhor iria tratar a sua controvérsia com Israel. Então, queridos irmãos, Deus tem controvérsias conosco. Sabe qual é o problema das controvérsias? Quando a palavra do Senhor é recebida, mas nós temos, ou Deus tem, uma controvérsia conosco, ou uma demanda conosco, verdade espiritual recebida, mas não respondida, gera
degeneração e perda da capacidade espiritual. Esse é o problema. Verdade recebida, mas não respondida, gera degeneração e cada vez maior perda da capacidade espiritual. Ouvimos e não respondemos, e ouvimos de novo e não respondemos, e de novo e não respondemos, e perdemos a capacidade de resposta espiritual. Não é essa a lição da primeira geração? Por que os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto? Porque perderam a capacidade de resposta espiritual. Esse é o problema da controvérsia do Senhor conosco. Então que o Senhor nos ajude a tratarmos esses assuntos, para que essa linguagem de Miqueias 6, o Senhor tem uma controvérsia com Sião, não seja ouvida por nós. Que oremos ao Senhor em particular sobre aqueles elementos que citamos. Perguntemos ao Senhor: Senhor, o Senhor tem controvérsia comigo? Há algo que eu esteja me apegando, que de alguma maneira é mais precioso que o Senhor? É mais desejável que o Senhor? É mais amável que o Senhor? Há algo que eu tenho desejado, ambicionado, uma meta, seja lá o que for, que é maior que o Senhor mesmo? Senhor, de alguma maneira o Senhor tem sido para mim um meio para que então eu possa adquirir, seja isso ou seja aquilo? Coração dividido, pecados habituais, relacionamentos inadequados. O Senhor tem uma controvérsia com Sião. Mas como Ele trata? Que te fiz eu, com que te enfadei, e lembra-te. Que maneira maravilhosa, irmãos. Só nosso Senhor poderia tratar assim as suas controvérsias. Porque Deus tem um entranhável coração de misericórdia. Então, concluindo, escute uma frase, duas, para terminarmos. Primeira é de um servo do Senhor, que alguém enviou para ele, certa vez, uma carta, e ele endereçou assim: Robert Chapman, esse é o seu nome, o apóstolo do amor, sem endereço e sem cidade, escrevendo de um outro país. E essa carta chegou às mãos de Robert Chapman, um servo do Senhor dos séculos entre 19 e 20. Esse irmão disse assim, escute: a maior parte das nossas tristezas são derivadas do orgulho mortificado, o orgulho ferido, da vontade própria frustrada e da incredulidade ansiosa. A maior parte das nossas tristezas são derivadas de orgulho mortificado, vontade própria frustrada e incredulidade ansiosa. Por que nós somos assim? Porque Deus tem uma controvérsia com o seu povo. Se nós estivermos tratando os assuntos de controvérsias com o Senhor em nossos corações, essa não será a nossa realidade. Um outro irmão, ainda do século passado, disse assim: nunca tenha pena de remover algo que esteja ferindo a Deus em sua vida, pois é Deus quem deve ferir aquilo que tem que ser afastado de nossas vidas. Não tenha pena de remover aquilo que esteja ferindo a Deus, porque é Deus que tem que ferir aquilo que deve ser afastado de nossas vidas. Então, irmãos, essa é a ênfase da primeira sessão. Tira de ti os teus atavios. E então o Senhor encontrou um lugar na tenda de Moisés, e o Senhor proveu um lugar de arrependimento para o povo, para que cada um, segundo o texto, que buscava o Senhor, saísse até a tenda de Moisés, fora do arraial. Porque Moisés tinha um fardo pela presença do Senhor. E ele então não iria se contentar com nada, nem com a lei que foi dada, nem com o anjo guiando, nem com as promessas de Deus simplesmente. Mas se tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Então vamos encerrar por aqui hoje. Que o Senhor possa nos ajudar e nos conduzir por essas sessões até o domingo.
E sobretudo, então, amados irmãos, que não tenhamos mais um tempo de encontro, mas que tenhamos um tempo diante do Senhor, para que Ele encontre lugar para tratar, se há demandas do seu coração para conosco, controvérsias, por causa dos nossos atavios. Que o Senhor encontre, então, seu caminho, seu lugar nos nossos corações. Vamos orar. Senhor, sinceramente, reverentemente, nós te pedimos que esse teu coração de entranhável misericórdia se mostre e se dê a nós em nossa história atual com o Senhor. Onde estamos? Pedimos, Senhor, que na tua luz possamos ver a luz, pois em ti é que está o manancial da vida. Senhor, temos reconhecido o quão enganoso é o nosso próprio coração e em si mesmo desesperadamente corrupto. Pedimos ao Senhor que sonde-o na tua luz, verdadeiramente, e exponha aquilo em nós que signifique para ti um atavio. E te pedimos que trabalhes para dentro de nós um verdadeiro e permanente espírito de contrição, de arrependimento e de súplica. Desejamos, Senhor, não só vivermos pessoalmente na tua presença, nós desejamos viver como igreja na tua presença. Por isso, Senhor, diz a nós quais são tuas demandas, purifica-nos, Senhor, cura-nos e levanta para ti, antes da tua vinda, ainda um povo vigoroso, forte, que responde ao Senhor de todo o coração e que expressa aquilo que está em teu coração, teus interesses. Obrigado porque o Senhor começou tal obra em nós. Não nos deixe pelo meio do caminho, no que concerne ao teu testemunho. Não queremos ser uma geração do deserto, prostrada. Queremos, Senhor, entrar nas riquezas, abundância e plenitude de teu Filho. Fala ao nosso coração, Senhor. Ainda essa noite, segue falando ao nosso coração. Te pedimos, amado nosso, em teu precioso nome. Amém, Senhor.